Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. Quando o vento silencia. Texto escrito e narrado por Tainá Lima. Eu nem sei bem quando tudo isso começou. Também não vou revelar meu nome. Ando medroso demais para isso, sem contar da vergonha que sinto. Sou um homem de 1,90 de altura, mas pareço uma criança de 5, tremendo e por pouco não fazendo xixi na cama. Mas, de verdade, espero que não me julgue, apenas entenda. Entenda que, no mundo, existem coisas sim que não podem ser explicadas. Elas chegam sem aviso, nos transformam, paralisam, traumatizam, e profissional algum será capaz de te acolher sem te achar um louco. Vamos lá. Eu sempre trabalhei. Sou advogado, imagina. Um advogado que nem trabalha mais porque sente medo, em especial, da natureza. Fechei meu escritório e recebo um auxílio porque não posso trabalhar devido ao pânico. A verdade mascarada por trás de comorbidades psiquiátricas. Mas tudo bem. Não posso culpar ninguém, pois, se fosse ao contrário, acho que nem eu acreditaria no que eu estou prestes a te contar se eu mesmo não tivesse vivenciado. Aqui seguem palavras de um homem traumatizado, destruído e à beira da insanidade mental. Sempre tive uma vida comum, indo e vindo, entrando e saindo de audiências e mais audiências. Dediquei-me à profissão com muita ética e profissionalismo. Tenho orgulho de ter sido um excelente profissional em meio a um sistema tão corrompido. Mas enfim, não é sobre isso que quero te contar. Eu não lembro bem o dia, a hora, e nem sei o porquê, mas algo começou a acontecer comigo. Sou solteiro e nem sei se essa é a melhor ou a pior parte. Se tivesse uma esposa, talvez ela me abandonaria agora. Mas tenho mãe e irmã, e apenas minha mãe vem me ver todos os dias, se preocupa comigo. Minha irmã liga para minha mãe para saber de mim, pois na cabeça dela eu fiquei louco. Pense o que quiser de mim. Só quero que me deixe apenas te contar a minha história. A história de quando o sobrenatural me escolheu sem aviso. E que sirva de alerta, pois ele pode te escolher também. Não sei se por sina ou maldição, mas essas coisas sempre escolhem alguém para assombrar e traumatizar. Era um dia comum e eu cheguei em casa após um dia cansativo em uma audiência difícil. Segui meu ritual rotineiro: banho, cafezinho, assistia ao jornal. Eu amava a paz de morar sozinho,
Tinha meu carro, que nem posso dirigir mais por conta dos remédios, mas ainda tenho minha casa, onde eu ainda moro sozinho. Naquele dia eu fui me deitar cedo. Estava cansado, de verdade. Jantei e fui me deitar. Estava quase dormindo quando senti pela primeira vez. Inicialmente, uma brisa no rosto, como se alguém tivesse soprando de leve, ficando mais forte, até se tornar um redemoinho ao meu redor. Acordei ainda em meio à ventania e tive a nítida impressão de ter ouvido uma cantada de pneu junto a um grito antes que o vento finalmente cessasse, deixando meu quarto em completo silêncio. Você poderia até me dizer que sonhei. Eu também pensaria se não tivesse acordado subitamente, ainda sentindo a ventania, que passou por mim, se espalhou pelo quarto e parou da mesma forma que havia começado. Quando me dei conta de que todo o meu quarto estava fechado, eu não consegui dormir. Não naquele momento. Eu havia ficado assustado e intrigado. Como um vento forte daquele poderia ter surgido em um quarto completamente fechado? Minha cabeça ficou martelando isso até às 6 horas da manhã, a hora que eu finalmente consegui dormir. Por sorte, estava de folga naquele dia e aproveitei para almoçar na casa da minha mãe. Passei o dia na casa dela e até acabei me esquecendo do episódio da noite anterior. Estava pronto para voltar para casa e me preparar para o dia árduo no dia seguinte. Estava prestes a deixar a casa dela quando meu celular tocou. Era Danilo, um colega de profissão. Prontamente eu atendi. Oi? Cara, você tem alguma coisa de importante amanhã às 8 da manhã? Tenho meu trabalho, respondi. Amanhã eu vou para o escritório revisar algumas coisas. Você diz audiência? Sim, respondeu. Não tenho. Pela manhã não tenho audiências para acompanhar. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Quem respondeu primeiro foi o silêncio. O Walter, cara. Ele precisa de alguém que substitua ele em uma audiência amanhã. Ele acabou de sofrer um acidente gravíssimo. Está na UTI entre a vida e a morte. Pode quebrar esse galho? Quê? Perguntei, gritando com choque. Mas que merda você está... Espera, você não está sabendo? Postaram no grupo. Não! Eu estou na casa de minha mãe, nem peguei no celular. Como assim o Walter sofreu um acidente e está na UTI? Foi agora, voltando para casa. Foi um acidente até meio estranho, sabe? Estranho? Sim, ele deve ter perdido o controle do veículo, passou mal. Ainda estão averiguando. Mas parece que, pelo que tudo indica, os freios falharam. Mas não foi ele que disse que consertou um dia desses? Acho que não tem nem um mês que o carro passou por vistoria. Era verdade. Walter havia vistoriado o veículo há pouco tempo. Vivia contando as novidades, falando do carro. Acho que se não fosse advogado, ele certamente seria mecânico. Eu podia atender o cliente dele. Éramos especialistas na mesma área, direito penal. Lidávamos com criminosos barra pesada, outros menos, outros inocentes. Às vezes, incluíam grandes nomes. Não era fácil advogar, mas eu amava, sempre amei minha profissão e prontamente fui atender o meu amigo. A triste notícia veio 2 dias depois. Ele havia partido. A morte cerebral foi decretada por volta das 16 horas daquele dia. Fiquei chocado, abalado, e nem precisa me perguntar se fui ao enterro. Foi muito triste.
Naquele dia eu cheguei em casa muito abalado e quis tomar algo mais forte, não para embriagar, mas para relaxar um pouco. Sentei-me à mesa com o meu vinho e algumas coxinhas de frango que havia fritado, e foi quando eu senti, vindo da janela da cozinha, uma leve brisa. Me arrepiei ao lembrar da noite anterior ao acidente de Walter. Lá fora, as árvores balançavam e a janela da cozinha, dessa vez, estava aberta. Ufa! Mas a lembrança daquele episódio, que a essas alturas eu já até havia me esquecido, me fez arrepiar dos pés à cabeça. Lembrei-me da lufada de ar que não deveria acontecer no meu quarto fechado e que ela veio com um som de grito e uma cantada de pneu. Será que tinha alguma coisa a ver? Bebi meu vinho e, em instante, já até havia me esquecido disso. Era o que eu queria. Pensar nisso já estava me deixando paranoico. Dormi bem naquela noite. Os dias passaram depressa e logo já era a missa de 7º dia da morte de Walter. Eu não fui à missa porque estava trabalhando. No fundo, hoje sei. Sei que estava fugindo de algo mais. Algo que, ora eu esquecia, ora me voltava à mente a pergunta. Será que o vento tinha alguma coisa a ver com a morte de Walter? Pensar na possibilidade de que eu havia previsto a morte de Walter estava me deixando paranoico. Vez ou outra, eu me pegava pensando nisso. Se aquele vento tinha alguma coisa a ver, alguma ligação. Para não ficar pensando nessas coisas, eu decidi não ir à missa. Ocupei-me com trabalho, visitas à minha mãe e, por fim, estava já me esquecendo completamente do episódio, até acontecer pela 2ª vez. Entrei no elevador do prédio para o meu escritório e foi ali que aconteceu. De novo aconteceu. Mas dessa vez, o vento não começou com uma brisa fria. Um vento frio e forte surgiu de todos os lados do elevador, como se viesse das paredes, do chão, do teto, tão forte que fechei meus olhos. Durou uns 10 segundos, mas, para mim, parecia uma eternidade. Em meio à ventania, senti um forte cheiro de terra, de chuva e vozes. Vozes que pediam socorro, junto a uma chuva torrencial. Nesse momento o vento ficou mais forte, tão forte que me senti batendo as costas no elevador. E, no reflexo, vi terras e mais terras descendo junto a muita, mas muita água. Tudo isso durou aproximadamente 10 segundos até parar, e eu estava finalmente sentado no chão do elevador, ofegante, cansado, como se tivesse corrido uma maratona. A porta se abriu algum tempo depois e demorei alguns segundos para sair. O que seria aquilo agora? Fiquei abalado. O que parecia ter sido apenas uma coincidência, delírio de uma mente sonolenta talvez, agora começava a me preocupar. Caminhei pelo corredor, indo em direção ao banheiro, pedindo a Deus que eu tivesse apenas ficando louco. Era isso. Eu preferia estar ficando louco do que acreditar na possibilidade que pairava como uma nuvem densa em minha mente. Naquele dia eu trabalhei, almocei, mas, diferente da outra vez, a rotina
não foi capaz de apagar a sensação que eu tinha de que algo estranho estava acontecendo. E, pelo visto, só comigo. Minha mente tentou racionalizar mais uma vez enquanto eu almoçava. Me senti tão mal naquele dia que decidi ir para a casa de minha mãe, dizendo que eu não estava me sentindo bem. Dormi lá naquela noite e acordei com o celular despertando, chamando-me para mais um dia de trabalho. Quando desliguei o alarme, já pude ouvir a chuva rugir lá fora. Minha mãe entrou no quarto antes mesmo de eu levantar da cama. Meu filho, vai mesmo trabalhar? A chuva está forte, as ruas estão todas alagadas. Acho que não vai dar para você sair, meu filho, é perigoso. Merda! Foi o que pensei, já me lembrando do episódio do elevador. Só tive tempo de pedir a Deus que, se fosse para acontecer uma tragédia, que não fosse em minha casa, com minha mãe, com minha família. Decidi não ir e minha mãe se acalmou. Quando peguei meu celular e olhei o grupo do trabalho, não pude acreditar. Uma correnteza arrastando carros, lama e corpos. A cena era tão familiar. Então, chorei. Foi aqui que me senti fraquejando pela primeira vez e chorei como nunca antes. Minha mãe se preocupou comigo. Quis saber se meus colegas do trabalho estavam bem. Mas eu não chorava só pela tragédia, mas porque agora eu tinha certeza. Aqueles ventos, eles me traziam mensagens essas que eu nunca pedi para receber. Por que eu? Por que eu? O que foi, meu filho? Minha mãe perguntou, ao me ouvir repetir a pergunta em voz alta. Eu nem tinha percebido que estava fazendo isso. Vendo que eu não respondia, ela pegou o meu celular e viu a tragédia. Ela se preocupou imediatamente, pois era bem próximo da casa de minha irmã. Demoramos para conseguir falar com ela. As chuvas haviam sido intensas demais e muitos bairros ficaram sem sinal de internet e telefone. Minha mãe quase surtou. Conseguiu falar com minha irmã já no fim daquele dia. Ela estava bem, mas estava ilhada. Um deslizamento de terra em um bairro próximo havia devastado algumas casas, deixando algumas pessoas desabrigadas, sem luz e sem sinal de rede. Eu não podia mais ignorar o que estava sentindo. E agora, por incrível que pareça, eu andava com medo de qualquer vento que sentia. Passei a odiar o vento, a natureza. Xingava a chuva, o sol e principalmente o vento. Minha mãe se preocupou comigo ao me ver revoltado e com medo, mas eu confesso que não tive coragem de contar para ela o caos que estava vivenciando com algo tão simples, um elemento da natureza. Enquanto a Defesa Civil alertava, abrigava as pessoas e o caos era restaurado, a tempestade dentro de mim só se intensificava. Passei a ter insônia e, ao dormir, tinha pesadelos com uma ventania que devastava cidades inteiras e me arrastava para longe. Eu pedia socorro de forma desesperada, mas ninguém poderia me ouvir. Minha mãe, como toda boa mãe, percebeu a minha mudança de comportamento e insistiu muito para que eu contasse o que estava acontecendo. Quando contei, ela não me julgou, mas senti que ela achava aquilo tudo um absurdo, exagero de minha parte. Querido, será que você não está impressionado demais com essas tragédias? Ela tentou amenizar, mas tudo que conseguiu foi me deixar ainda mais nervoso. Eu tinha certeza do que havia sentido, ouvido, visto, e tudo aconteceu logo depois. As tragédias vieram, alinhadas demais para serem simples coincidência. Com que eu estaria impressionado quando eu senti isso no meu quarto pela primeira vez?
Perguntei, provocando. A resposta não veio, mas sim uma preocupação genuína de uma mãe que certamente estava achando que o filho estava beirando a insanidade. A partir daquele dia, decidi que não falaria mais nada para ninguém. Eu sabia que, caso contrário, eu também não acreditaria se fosse minha mãe, minha irmã ou algum colega de trabalho. Pensei que, talvez, a vida estivesse me testando, querendo me tornar uma pessoa mais empática e menos cética de um modo muito cruel. Talvez eu merecesse. E com isso, me calei. Em casa sozinho, tinha pesadelos e acordava com palpitações e falta de ar. O que mais tarde viria a descobrir com a minha psiquiatra que eram ataques de pânico. A sensação que eu tinha ao acordar era horrível, de que iria acontecer algo horrível e que eu ia morrer. Passei a ter medo de sentir medo. E quando chovia, eu ia para a casa da minha mãe, com medo de infartar sozinho em casa. Deus, o que eu havia feito para merecer morrer assim? Definhar mentalmente assim? Era tudo que eu conseguia pensar. Eu havia sido um homem bom, dei orgulho à minha mãe ao me tornar um advogado bastante procurado na cidade. Fui ético, profissional. Por que comigo? Eu ia morrer? Certa noite, me ofendi e briguei com minha mãe quando ela pediu que eu procurasse um psicólogo e um psiquiatra. Eu não estou louco! Eu não estou louco! Esbravejei ofendido. Mas quem está dizendo que você está louco, meu filho? Só estou te pedindo para procurar ajuda. Você não está bem. Minha pobre mãe tentou se explicar, mas eu estava ofendido demais. Peguei minhas coisas e saí da casa dela batendo as portas, prometendo que nem tão cedo eu iria até lá. Eu tinha certeza que, no fundo, ela estava me achando um louco. Que bobagem! Só depois eu entendi isso. Mas até então, achava que psicólogos e psiquiatras só tratavam de loucos. Definitivamente, a vida estava me colocando no meu lugar. Esse meu dilema já perdurava por uns 2 meses. 2 meses, 2 tragédias. Já havia se passado 1 mês desde a enchente e eu senti meu coração palpitar ao pensar nisso enquanto ia para o banheiro com minha toalha. Ali, naquele banho, permiti-me fraquejar mais uma vez. Chorei como nunca antes e quis morrer. Decidi, naquele momento, que eu não podia mais trabalhar. Não tinha estrutura mental e psicológica para defender ninguém, se não podia proteger nem a mim mesmo. Foi então que, de novo, aconteceu. O banheiro estava todo fechado e a água morna caía sobre meu corpo forte, atlético e pesado que só aparentava força. Um contraste brutal com as lágrimas que o chuveiro levava embora. Eu só sabia ser grato a Deus por ninguém mais estar me vendo daquela forma. Estava concluindo a minha pequena oração quando a água do chuveiro borbulhou e se espalhou, enquanto um vento frio me envolvia de cima para baixo, de um lado para o outro, sacudindo-me, trazendo-me de volta à minha dura realidade. Segurei nas paredes, com medo de escorregar e cair, e abri a boca prestes a gritar, mas minha voz não saiu. Aquele vento trouxe às minhas narinas um cheiro que quase me fez vomitar. Era cheiro de sangue e algo podre. Junto a essa sensação nauseante, ouvi uma voz gritando socorro, enquanto um rosnado ecoava em algum lugar. Parecia ser uma mata, pois eu jurava ter ouvido gritos. Quando ouvi o som da carne sendo rasgada junto a rosnados ferozes e gritos, o vento parou,
tão abruptamente quanto havia começado. O cheiro de morte ainda rondava o meu nariz e embrulhava o meu estômago. Então, vomitei ali mesmo no boxe. Foda-se, eu limparia quando quisesse. Estava cansado. Quando fechei o chuveiro e quase escorreguei no vômito, um pensamento sombrio passou em minha mente. Eu poderia acabar com a minha vida. Por que ainda não havia feito isso? Profissão arruinada, certamente arruinada. Mulher, jamais confiaria em um homem fraco, medroso e à beira da insanidade. Ninguém acreditava em mim. Por que continuar sofrendo assim? Ao sair do banheiro, senti tontura e minha vista escureceu. Ouvi o impacto do meu corpo batendo no chão e minha cabeça doer, mas eu nem tive tempo de sentir a dor se espalhar. Apaguei. Acordei algum tempo depois e estava em minha cama, vestido, e minha mãe estava ao meu lado. Filho, o que aconteceu? Você está bem? Ela perguntou. Nessa hora, eu quis chorar. Como era bom ter uma mãe, alguém que ainda se preocupava, que cuidava. E eu tinha uma, que inclusive eu maltratei, gritei com ela. Mas agora ela estava ali. Vim pra cá porque te liguei, sua irmã te ligou e você não atendeu. Já estava me preparando para te levar ao médico. Tem quase 12 horas que você está desacordado. Minha mãe falou e eu me assustei. Para mim, não havia se passado nem 1 minuto, desde o desmaio até aquele momento. Não contei para minha mãe sobre o meu fracasso emocional. Apenas disse que me senti mal. Com cuidado, ela insistiu que eu procurasse um médico, sem mencionar quais. Mas eu sabia de que tipo de especialista ela estava falando. Mas dessa vez, não me irritei. Culpei-me em ter pensado em tirar a minha vida. Como essa mulher ficaria diante de uma tragédia dessas? Mas, e eu? Quem pensava em mim? Quem acreditava? Ela fez uma sopa quente para mim. Eu estava fraco e com frio. Enquanto me alimentava, ela perguntou por diversas vezes se eu queria ir ao médico, se eu estava me sentindo bem. Minha mãe dormiu lá em casa aquela noite e, pela primeira vez, não me senti tão sozinho. Só era uma pena eu não poder contar 100% com ela. Sabia que ela não acreditava, então nem perdi meu tempo para evitar mais confusões. Seu Jorge chegou lá em casa pouco tempo depois. Jorge era dono de uma loja de eletrônicos que ficava no ponto de ônibus próximo de casa. Ali ele vendia fones, caixinhas de som, capinhas para celular. Eu mesmo já comprei muitas coisas com ele. Tínhamos por ele um carinho muito grande. Eu estava fazendo faculdade quando minha família se mudou para aquele lugar. E Jorge, inicialmente, tinha uma barraquinha que agora havia virado uma loja de eletrônicos. Foi ele quem ajudou a minha mãe a me tirar do chão, levar para a cama, me vestir. Minha pobre mãe não conseguiria isso sozinha, eu tinha certeza. E ali, diante de mim, estava ele. E por seu Jorge, mais uma vez, senti gratidão. Precisa se cuidar, rapaz. Anda bebendo, é? Brincou ele, fazendo-me sorrir um pouco. Bem que eu queria que fosse bebedeira. Ressaca, depois de passar uma noite inteira bebendo e transando, talvez. Qualquer coisa era melhor do que o horror que estava vivendo. Vou acampar amanhã. Você não quer ir comigo? Jorge perguntou. Acampar? Onde, rapaz? Perguntei, agora mais animado. Nas Colinas Lobos, aqui próximo. Dizem que lá tem uma vista bonita. Quero tirar fotos e fazer algo diferente. Pensei em te convidar para ver se te anima um pouco. Até conversei com sua mãe e ela deixou, não foi, dona Marisa? Brincou ele e eu ri. O riso veio seguido de um sentimento estranho de aperto. Eu conhecia as Colinas Lobos.
já tinha ouvido muito falar e era bem visitada por pessoas que gostam de se aventurar. Mas o nome dela me soou estranho, pesado, perturbador, tanto que comecei a sentir meu coração ansioso palpitar levemente. "Não!", disse, quase gritando por impulso. "Por quê, filho? Achei que pudesse ser bom para você", sugeriu minha querida mãe. Ofeguei, sentindo meu coração palpitar mais, a ansiedade querendo tomar conta. "Cara, não vá, pode ser perigoso." As palavras escorregaram como água de meus lábios. Jorge me olhou, tão surpreso quanto eu. Nem eu mesmo sabia o porquê havia dito aquilo a ele, mas senti que era necessário pedir, pelo menos tentar pedir que ele não fosse até lá. "Está com medo de quê? Não há lobos por lá e nem na região, se esqueceu?" De novo, a palavra lobos me soou estranha e familiar. Senti um medo crescente e sabia que, se eu não retomasse a compostura, o ataque de pânico começaria, bem ali, na frente de todos. "Bom, eu prefiro não ir, não estou bem. E você? Cuidado, viu? Cuidado, viu, rapaz? Não estou com um bom pressentimento." Falei, sendo isso tudo que consegui dizer. Me levantei e fui ao banheiro, sentindo o peito arfar e apertar. Pronto. O modo corre, foge, havia sido disparado em mim. Tentei respirar, como havia visto há pouco tempo em um vídeo na internet, e pareceu funcionar. "Querido, você está bem?" Minha mãe perguntou da sala. Demorei um pouco para responder. Estava com falta de ar e tentava pensar diversas vezes que eu não ia morrer, não naquele momento, não naquela hora, que aquilo já havia melhorado outras vezes. Sim, estou", respondi, a voz vacilando. Ouvi minha mãe cochichar alguma coisa com Jorge, que foi embora algum tempo depois. Horas mais tarde, quem me ligou foi minha irmã, querendo saber como eu estava e se havia bebido. Minha irmã sempre foi muito brincalhona, mas acabei por ser grosso com ela naquele dia. "Antes fosse bebedeira, mas se ligou para saber de desgraça, pode ficar à vontade para desligar." "Ei, o que é isso?" ela perguntou assustada. Só aí que me dei conta de que não precisava tratá-la dessa forma. Esse sempre foi o jeito dela. "Olha que eu vou ir por esse dia te dar um cascudo, rapaz. O que está havendo? Volte a trabalhar. Deve ser falta de grana no bolso." Suspirei, ignorando a tolice dela. Estava sem paciência e, antes que eu disparasse outra patada nela, dei um jeito de me despedir e desligar o telefone. Definitivamente eu não estava bem. O outro dia veio rápido e aparentemente normal. Sabia que Jorge, àquelas horas, já devia estar no alto das Colinas Lobos, tirando altas fotos. O dia estava lindo e, confesso, me arrependi um pouco por não ter ido. Minha amada mãe ainda estava comigo em casa. Ela estava preocupada demais com a minha saúde e eu até gostava de sua companhia. Mas naquele dia, Jorge não voltou. Ele não abriu a barraquinha no dia seguinte. Ele não havia dito que passaria uma semana inteira, que seria só o fim da tarde, noite e início da manhã, e logo ele estaria de volta para abrir a loja no dia seguinte. Mas a tarde logo veio, a noite também, o dia seguinte também, mas Jorge não veio. A loja não abriu e logo a polícia estava atrás dele. Não demorou muito e a notícia veio da pior maneira possível. Seu Jorge, ou o que sobrou dele, foi encontrado nas Colinas Lobos. A barraca estava completamente destruída e o corpo parcialmente comido. Quando eu ouvi a notícia, tudo veio em minha mente como balas atravessando meu crânio.
O último ciclone que passou por mim me trouxe cheiro de sangue, gritos rosnados. Agora fazia sentido a estranheza, o peso que senti quando seu Jorge falou das Colinas Lobos. Se tivesse associado uma coisa a outra naquele momento, talvez, só talvez, eu teria contado, mas talvez o meu medo me faria covardar e eu não poderia evitar a tragédia. Jorge havia morrido e eu teria ido com ele se tivesse aceitado o seu convite. Descobri mais tarde que a morte dele foi tão estranha quanto os fenômenos que andam acontecendo comigo. Algo o atacou, sim. A polícia disse que foi onça e encerrou o caso. Mas a verdade é que, segundo alguns amigos e familiares, foram encontradas marcas de arranhões e pegadas de um animal grande, nada parecido com uma onça. Essas pegadas apareceram e sumiram do nada, como que se quem ou que estivesse atacado Jorge tivesse surgido do nada, atacado e depois simplesmente desaparecido. Mas naquele dia, Jorge não voltou. Ele não abriu a barraquinha no dia seguinte. Ele não havia dito que passaria uma semana inteira, que seria só o fim da tarde, noite e início da manhã, e logo ele estaria de volta para abrir a loja no dia seguinte. Mas a tarde logo veio, a noite também, o dia seguinte também, mas Jorge não veio. A loja não abriu e logo a polícia estava atrás dele. Não demorou muito e a notícia veio da pior maneira possível. Seu Jorge, ou o que sobrou dele, foi encontrado nas Colinas Lobos. A barraca estava completamente destruída e o corpo parcialmente comido. Descobri mais tarde que a morte dele foi tão estranha quanto os fenômenos que andam acontecendo comigo. Algo o atacou, sim. A polícia disse que foi onça e encerrou o caso. Mas a verdade é que, segundo alguns amigos e familiares, foram encontradas marcas de arranhões e pegadas de um animal grande, nada parecido com uma onça. Essas pegadas apareceram e sumiram do nada, como que se quem ou que estivesse atacado Jorge tivesse surgido do nada, atacado e depois simplesmente desaparecido. Com tudo isso em mente, tive o ataque de pânico mais violento de todos. Gritava que a culpa era minha, enquanto ofegava, tremia e dizia que iria morrer, que Jorge ia se vingar de mim, porque a culpa era minha, porque eu deveria ter avisado. Neste dia, fui parar em uma emergência psiquiátrica. Lá, fui contido e tomei remédios na veia que me fizeram apagar. Pela primeira vez eu estava tendo uma ajuda especializada, não por vontade própria, mas por motivo de força maior. Segundo minha mãe, dormi por 2 dias. Quando eu acordava, segundo ela, grogue, eu ficava dizendo: Jorge, me perdoa, Jorge, Jorge. Quando não era isso, eu me debatia, mesmo tonto, dizendo que iria morrer. Pedia perdão à minha mãe por ter falhado. Só acordei melhor 2 dias depois. Apesar de estar aparentemente melhor, meu peito ainda estava apertado. Desde então, passei a tomar remédios fortes para dormir. A psiquiatra me diagnosticou com pânico e estresse pós-traumático
e mais alguma coisa que eu não vou me lembrar o que. Em resumo, acredito que ela me diagnosticou como um louco e me encaminhou para um psicólogo. Dopado. Era assim que se resumia minha vida desde então. Minha irmã veio me ver e eu estava na casa de minha mãe. Fiquei 15 dias por lá, até que meu corpo se adaptasse com os remédios. Minha mãe jamais deixaria eu sozinho tomando remédios que me deixavam tonto e dopado, ou esta não seria minha mãe. No fundo, gostava de seus cuidados, de ter alguém perto de mim. Voltar para casa, para mim, era um pesadelo. Meu coração acelerava só de pensar nisso. Dali em diante, tive outros episódios com ventania, mas, graças a Deus, não mais com pessoas próximas. O vento sempre vinha durante o banho, quarto fechado, e uma vez aconteceu comigo enquanto eu almoçava fora com minha mãe e irmã. Elas não viam nada, apenas diziam que meu braço apenas se arrepiava, mas o que eu sentia era uma forte corrente de ar, seguida de gritos, choros, lamentos, explosões. Logo em seguida, a notícia vinha nos jornais. O que eu percebia era que os primeiros episódios com o vento e que me levaram pessoas próximas, os sons e cheiros eram mais próximos e nítidos, acompanhado de visões também nítidas. Agora, com esses acontecimentos aleatórios que saíam na TV, um homem que matou uma mulher, um acidente, um assalto, eu ouvia, via, porém, embaçado, e o vento durava cerca de uns 3 segundos. Os gritos eram distantes e quase não sentia cheiros. Quase um ano havia se passado e eu já sabia identificar padrões entre essas ventanias. Porém, a normalidade não me livrou das crises de pânico que, apesar de menos frequentes, ainda existiam e eu ainda continuava a tomar remédios. Mas então, o dia chegou. O dia em que, pela primeira vez, o vento veio diferente de todos que eu havia sentido. Fui fazer uma visita ao meu escritório porque estava planejando voltar ao trabalho. Lá, alguns amigos me receberam e fizeram até uma festinha. Eu já estava aceitando melhor, agora que estava começando a entender alguns padrões e ficar mais aliviado pelo vento não estar mais me levando pessoas próximas. É claro que eu lamentava pelas pessoas que iam, mas não doía tanto e era isso que importava para mim. Eu não suportava mais sentir dor. Se fosse para viver com isso, tudo bem. Eu já havia aceitado que eu sempre era o primeiro a saber de alguma tragédia e já havia aceitado meu destino com isso. Mas então, que pelo menos, que não fosse com pessoas próximas. E essa coisa parecia ter me ouvido. Mas então aconteceu. Sem aviso, sem som, apenas vento, enquanto eu estava sozinho no escritório relendo algumas coisas. Os papéis voaram levemente, até uma corrente forte de ar me atingir na nuca, passando pelo meu rosto e fazendo um redemoinho tão forte que me deixou tonto e sem ar. Mas, diferente das outras vezes, não houve som e nem imagens. Apenas um estranho cheiro de fumaça que me fez tossir, mesmo depois que o vento parou. Esfreguei meus olhos. Eu não estava enxergando nada e tossia muito. Ei, cara, você tá bem? Parece que te ouvi gritar, disse Fernando, meu colega de trabalho. E que fedor de queimada é esse aqui? A última pergunta de Fernando me arrepiou. Então ele também sentiu o cheiro. Eu ainda estava processando o que ele havia acabado de me dizer sobre me ouvir gritar. Eu tinha certeza que não havia gritado. Eu não perdi a consciência durante os ataques de ventos e por isso tinha certeza. Eu não havia gritado. O que estaria acontecendo?
Dessa vez eu não ouvi gritos. Não vi nada. Minha visão ainda se ajustando ao normal, como se uma fumaça densa tivesse dissolvendo. Mas então, outra pessoa ouviu? E era eu? Fui para casa ao invés de ir para a casa de minha mãe e, lá, chorei. Chorei porque, justo agora que eu estava bem, pensando em voltar ao trabalho, todo o horror pareceu recomeçar em minha vida. Senti o pânico se formar e tomei meu remédio antes mesmo da crise se desencadear por completo e logo adormeci. Acordei algum tempo depois sentindo muito calor. Um som grosso e soprado veio de algum lugar, chegando aos meus ouvidos como respirar sinistro. Abri meus olhos e, nesse momento, vi o que estava fazendo barulho, que soou agora dentro do meu quarto. Uma lavareda vermelha estendeu-se de algum lugar quase até o teto, recolhendo-se em seguida. Sentei-me na cama abruptamente enquanto ouvi aquele mesmo som, a fumaça já começando a obstruir meus pulmões. Era isso. Minha casa estava em chamas. Levantei rapidamente e percebi que o chão estava quente. O fogo lambeu mais uma vez, na direita, na esquerda. Tossi enquanto avançava, assistindo a minha casa sendo lambida pelo fogo. Peguei o celular. Eu havia conseguido trazê-lo comigo. Ouvi estalos na casa e os vidros começaram a estourar. O fogo já lambia a parte de trás da casa com violência. Então, tentei a porta da frente que não cedeu ao esforço. Comecei a me desesperar. A ansiedade e o pânico que começava a se instaurar em mim me deram força suficiente para quebrar a fechadura com minhas próprias mãos. O calor já estava ficando insuportável, mas eu consegui finalmente sair e chamar os bombeiros. Foi a primeira coisa que fiz. O fogo misterioso consumiu boa parte de minhas coisas. Os bombeiros chegaram rápido, mas não foi o suficiente para salvar coisas como sofá, cama, móveis, roupas. Pedi uma avaliação de minha casa e, graças a Deus, a estrutura não havia sido tão comprometida, mas exigia reformas sérias. Minha mãe tentava me confortar, dizendo que pelo menos eu estava vivo. Eu tinha dinheiro para comprar outro imóvel e conquistar bens materiais novos. Mas a verdade é que eu gostaria de ter morrido. Fiquei ainda mais deprimido e minha mãe teve que cuidar de toda a reforma da minha casa. Não pude voltar ao trabalho como estava planejando e isso me destruía por dentro. Certa vez, enquanto a minha mãe não estava em casa, tomei vários de meus remédios de uma vez só e dormi por 3 dias seguidos e tive de ficar internado. Quando acordei, minha mãe chorou ao pé da cama, pedindo que, por favor, que nunca mais tentasse contra a minha própria vida, que ela faria de tudo para recuperar o que era meu. Pediu que eu contasse a ela o que estava passando e, nessa hora, eu só soube chorar. Pedi perdão e abracei minha amada mãe, mas eu estava esgotado por dentro. Contei para ela sobre os ventos, as mortes, as vozes e como o último, que culminou em um incêndio misterioso em minha casa, veio de uma forma tão diferente. Dessa vez, minha mãe me ouviu sem julgar. Ela pediu perdão por ter duvidado no início e afirmou que sim, ela não desacreditava totalmente no sobrenatural. Pediu também que, caso os ventos voltassem, eu podia contar para ela que iríamos analisar isso juntos. Senti-me acolhido daquela forma. Naquele momento, para mim, era a melhor sensação do mundo. Minha mãe, sem dúvidas, era a pessoa que eu mais amava na vida e, nessa hora, um sentimento, uma força surgiu de dentro de mim em forma de pensamento. Por essa mulher eu fico. Pela minha mãe eu farei esforço para viver.
E foi o que aconteceu. Fui melhorando aos poucos, embora ainda internado. Era mais fácil agora que tinha alguém segurando em minha mão. Na verdade, ela sempre esteve lá. Eu é quem não confiei nela o suficiente, e ela também não me passou a confiança necessária para isso. Mas agora eu sabia, eu não estava mais sozinho. Eu recebi uma visita inesperada na véspera de minha alta definitiva. Era Fernando, pediu para conversar comigo. No meu trabalho, o que sabiam era de que eu não estava bem, mas poucos sabiam que eu estava passando. Comentei por alto quando tudo começou, mas parei de insistir quando percebi o olhar torto de meus colegas. Fernando foi um deles com quem comentei sobre os ventos. Ele nem disfarçou e riu na minha cara, mas agora ele estava ali diante de mim. Apertou minha mão e perguntou como eu estava, lamentando o que aconteceu com minha casa. Eu apenas balancei a cabeça, irritado com aquela pergunta. Se ele sabia o que aconteceu, somado ao fato de eu estar em um hospital, a resposta para aquela pergunta era óbvia. Mas eu não quis ser mal educado. Tô indo. Acho que vou receber alta amanhã. Respondi, tentando demonstrar uma falsa alegria. Aliás, havia tanto tempo que eu não sabia o que era estar feliz. Sua mãe está fazendo um movimento lindo para arrecadar doações e reformar sua casa. Ajudei com gosto, viu? Sua casa vai ficar linda novamente. E que bom que você está aqui para ver. Senti um nó se formar em minha garganta. Mas antes que eu pudesse agradecer, ele segurou minha mão e olhou no fundo de meus olhos. Eu sei o que você passa. Agora eu sei. Me perdoe por rir da sua cara, amigo. Ele disse, claramente sem graça. Olhei para ele, confuso, mas de novo nem precisei perguntar. Desde o dia que eu senti aquele cheiro de queimada na sala, naquele mesmo dia eu senti também. Um silêncio pesado então se fez. Você sentiu o vento? Eu senti. Fiquei em silêncio, em respeito ao seu luto, pois eu sabia que ele havia perdido alguém. E quase como se pudesse ler meus pensamentos, ele revelou com voz triste e lágrimas nos olhos. Senti o vento no meu banheiro. Estava tudo fechado. Não tinha por onde toda aquela corrente de ar entrar. Ele veio seguido de sons de gritos e tiros. E ontem eu enterrei meu irmão. Meus sentimentos, murmurei sem saber o que dizer. Fernando enxugou os olhos. Foram traficantes. Estamos desconfiados de que era para ser eu o alvo, mas foi meu irmão. Ser advogado era bom, mas tinha seus riscos. Dependendo do tipo de gente que atendêssemos ou nos recusávamos a atender por saber que aquilo era caso perdido, éramos ameaçados e perseguidos. Sempre foi assim. Isso nunca aconteceu comigo, e era a primeira vez que eu vi um caso tão próximo desde que me formei em advocacia. Eu sinto muito, muito mesmo, continuei a murmurar. Ele enxugou os olhos. Eu vim aqui te contar isso e te pedir perdão por não ter acreditado. Tudo bem, falei, apertando sua mão. Só que aconteceu de novo. De novo? Me espantei porque normalmente quando o presságio do vento vinha e se cumpria, levava meses até que outro episódio acontecesse novamente.
Fernando havia acabado de me falar que sentiu o vento no mesmo dia em que sentiu a fumaça no meu escritório quando o vento maldito veio me visitar. O que significava que não havia nem 7 dias que o irmão dele havia falecido. Voltei do enterro do meu irmão ontem e estava no meu quarto quando aconteceu. Mas dessa vez, ele só soprou. Não houve barulho, nada. Apenas uma ventania que foi tão repentinamente quanto havia chegado. Nessa hora, arrepiei. Havia acontecido comigo. Eu também não ouvi gritos, nada. Apenas o cheiro da fumaça. Espera! E o cheiro? Nada! Fernando balançou a cabeça em sinal negativo. Eu também senti esse, e foi no escritório. Também não ouvi gritos, nem vi nada junto do vento, só o cheiro da fumaça. E o que aconteceu vocês já sabem, todos sabem. Disparei, nervoso. Não, meu amigo, não houve cheiros, imagens. Apenas o som do próprio vento que assoviou alto em meus ouvidos. Mas foi só isso. Eu tô assustado. Com ele, então, algo havia sido diferente. Mais diferente do que havia sido comigo. Então, nada houve. Apenas o vento e sua presença sibilante, mais silencioso do que o meu. Temi o que aquilo poderia significar, embora algo dentro de mim já parecesse gritar o que poderia ser. Mas eu não quis falar. Primeiro, porque não tinha certeza. Segundo, porque não queria assustá-lo mais. Quando o Fernando foi embora, eu não consegui parar de pensar no que ele havia dito. Falei para a enfermeira que não estava me sentindo bem e ela colocou um calmante no meu soro. Só assim eu consegui dormir. No outro dia, recebi alta e fui ver como estava ficando minha casa. Não contive as lágrimas ao ver o quanto estava ficando bonita e diferente da casa que eu tinha. Parecia outra, novinha em folha. Os pedreiros estavam trabalhando arduamente para recuperar não só a minha casa, mas parte de mim. A casa havia sido minha primeira conquista com o suor do meu trabalho. Minha mãe me abraçou e eu chorei em seu ombro, agradecendo a Deus e a ela por ter cuidado de tudo. Pedi seu perdão mais uma vez. E dali, fomos almoçar em um restaurante. Era a primeira vez que me sentia feliz depois de tanto tempo. Nem me lembrava mais como era estar feliz. O dia seguiu tranquilo. Voltamos para casa e minha mãe disse que minha irmã viria me ver naquele fim de semana e que, naquele domingo, faríamos um almoço para celebrar a minha vida. Eu fiquei feliz, muito feliz, e consegui pela primeira vez dormir bem sem remédios. Mas então, o dia seguinte veio, pesado, carregado com a morte. Deparei-me com um movimento no grupo do pessoal do trabalho e fiz a pior besteira de minha vida. Abri para olhar o que era e lá estavam meus colegas de trabalho desejando sentimentos à família de Fernando. Fernando, assim como seu irmão, foi caçado e morto naquela mesma noite. Então, eu entendi. Entendi finalmente o que significava o vento sem gritos, sem rosnados, sem imagens e sem cheiros. Era exatamente o que minha intuição me disse que eu não tive coragem de revelar a Fernando, por medo de assustá-lo. Agora ele estava morto. Enquanto lamentava sua morte, outra dúvida pairou em minha mente. Ainda no meu escritório, ele também sentiu o cheiro de queimado, o cheiro da fumaça que consumiu parte de minha casa, de meu sonho de vida. Teria eu, naquele momento, transmitido essa maldição e destino?
Enquanto desabafava com minha mãe, tive um ataque de pânico. O pesadelo havia recomeçado e, mais uma vez, eu sentia culpa por não ter falado, por não ter avisado, por não ter dito o que achava, mesmo sem saber ao certo se isso ajudaria a salvar sua vida. Quis muito ir ao enterro, mas não tive coragem. Minha mãe disse que era melhor eu descansar mesmo e que evitasse ficar me expondo a situações pesadas, como velórios ou mortes. Minha psicóloga também orientou algo parecido, só que envolvendo notícias ruins e violentas. Achei um absurdo, exagero. Mas quando vi que melhorou bastante as minhas crises, principalmente noturnas, eu aceitei melhor a recomendação profissional. Minha irmã veio naquele domingo. Almoçamos e assistimos a filmes juntos. Era maravilhoso estar em família novamente. Meses se passaram sem incidentes e eventos. Eu até pensei que Fernando havia levado esse ciclo maldito com ele, e até minha saúde havia melhorado significativamente, embora eu ainda frequentasse as terapias e tomasse alguns remédios para ansiedade e pânico. Minha casa ficou pronta e linda. Era outra casa, mais confortável, mais aconchegante. Meu quarto mudou de lugar e meu banheiro tinha azulejos e cores diferentes. Acredito que minha mãe fez isso a fim de apagar as memórias ruins que vivi naquela casa, e ela conseguiu isso lindamente. Dessa vez, o almoço foi em minha casa. Chamei minha irmã, alguns amigos e, claro, a mulher da minha vida, aquela que me trouxe ao mundo e que nunca soltou a minha mão. Posso dizer que aquele sim foi o dia mais feliz de minha vida. Estava tão feliz que, naquele dia, chutei o pau da barraca. Bebi tanto que paguei maior mico, vomitando depois no meio de todo mundo. Foi constrangedor, sim, mas nem isso se comparava à dor e à vergonha que eu havia passado. Já havia se passado 1 ano sem fenômenos paranormais, sem mortes e só felicidades. Porém, eu decidi que não trabalharia mais, não como advogado. Estava pensando em, talvez, dar aulas em uma faculdade de direito, mas estava difícil decidir. Até que meu pesadelo voltou e da pior forma possível. De novo, sem aviso. De novo, sem sons, sem imagens e, para o meu total horror, sem cheiros também. Aconteceu em um dia chuvoso enquanto eu me preparava para dormir. Era inverno e minha casa estava toda fechada. Aquilo parecia esperar o momento oportuno, onde todas as possibilidades racionais não coubessem dentro da lógica para explicar sua existência. Estava apagando as luzes quando ele veio, não sei de onde, açoitando-me no caminho até meu quarto. Durou uns 6 segundos, sem gritos, sem lamentos, sem rosnados, sem visões, sem cheiros. Apenas o sibilo, como bem descreveu Fernando. O sibilo da morte, justo agora que eu não queria mais morrer. Quando a ventania se foi, fiquei parado, arrepiei-me inteiro. Eu sabia o que aquilo significava. Eu iria morrer. Talvez amanhã, talvez ainda essa noite. Quando deitei em minha cama, uma brisa começou em meus pés, subindo pelas minhas pernas como um carinho sutil. Chegou em meus ombros até meus ouvidos. Quando chegou finalmente em meus ouvidos, uma voz grave, rouca e sussurrada me disse algo. Pela primeira vez aquilo falou diretamente a mim. Chega de brincar com a morte. Meu celular tocou e eu levei um susto que nem me lembro como havia me sentado tão rápido na cama. Era minha mãe. Oi, mãe. Querido, está tudo bem? Ela
Ela quis saber, sua voz preocupada. Sim? Por quê? Ela ficou em silêncio por um instante. Por mais que tentasse, eu havia entregado tudo, e ninguém melhor do que minha mãe para saber que eu estava mentindo. Tem certeza que está tudo bem, filho? Estava cochilando e acordei no pulo. Juro que te ouvi gritar. Nessa hora, meu coração disparou e senti o pânico tomar conta. Tentei respirar sem que minha mãe percebesse meu mal-estar. Eu agora tinha certeza de duas coisas. A certeza de que eu ia morrer em breve. A segunda certeza que tinha era de que, agora, minha mãe também passaria a sentir os ventos porque havia me ouvido gritar. Havia, sem saber, previsto o inexplicável. Nossa, mas como eu poderia gritar aí na sua casa? É verdade, meu amor, é verdade. Eu acho que estava cochilando. Senti uma tristeza crescente com a ideia de que aquela poderia ser a última vez que ouviria a voz do verdadeiro amor da minha vida, a mulher que eu mais amava. Eu te amo, falei, tentando disfarçar meu choro. Também te amo, querido. Já tomou seu remédio? Vou tomar agora. Estava me preparando para deitar. Respondi, enxugando meus olhos. Ok, amanhã passo aí te ver. Bem, eu não sabia se existiria amanhã, mas eu não queria assustá-la, ou ela pensaria que eu estava, de novo, prestes a tirar a minha vida. Desligamos algum tempo depois e eu me permiti chorar enquanto aceitava meu destino. Eu não sabia mais quanto tempo tinha, se viria minha mãe outra vez, se abraçaria minha irmã outra vez. E por isso resolvi escrever tudo isso, como uma despedida e como um alerta. O sobrenatural não escolhe cara, classe social ou gênero. Ele simplesmente escolhe e, por algum motivo, fui eu escolhido. O vento veio, gritou, rosnou, devastou, levou pessoas de minha vida. Mas a pior experiência de todas, para mim, foi quando ele parou de falar, de mostrar. Concluí que aquele que ouvisse o mesmo que o amaldiçoado, mesmo que não tivesse sentido o vento diretamente, era porque havia sido escolhido por ele, como aconteceu com Fernando, que sentiu o cheiro da fumaça e me ouviu gritar. A minha mãe me ouviu gritar, quase que ao mesmo tempo em que o vento silencioso passou por mim. E eu não sei o que é pior, se é seu silêncio ou se é quando ele resolve falar, nem que seja uma frase. Mas de que adianta refletir sobre isso agora? Já tomei meu remédio e estou cansado. Só quero pegar no sono. Poderia nem ter tomado, mas quero dormir para não pensar nisso, para não ver ou sentir a morte chegar. Meus olhos pesam e eu vou fechá-los agora, sem a certeza de que eu os abrirei amanhã. Se eu abrir, continuo contando como se seguiram o resto dos dias. Se minha mãe começou ou não a sentir o vento, mas caso não abra os olhos, eu te desejo do fundo do meu coração que você não sinta, não ouça o vento soprar, alguém gritar. Desejo que não ouça o silêncio do vento, nem sinta o cheiro da fumaça. Também desejo do fundo do meu coração que alguém encontre uma cura para esse mal e que o vento seja apenas o que sempre foi, um elemento da natureza. Nos falamos amanhã, mas se a história não continuar daqui, você já sabe o que aconteceu. Até breve, ou até nunca.
Quando o vento silencia. Texto escrito e narrado por Tainá Lima. Narração, produção e edição de áudio, Tainá Lima.